Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Após a goleada do Vascão, Santos 0, Vasco 6, lá no Morumbi, o Vasco da Gama agora encara na equipe do Juventude, o jogo que foi adiado, do primeiro turno, e agora o Vasco vai poder aí pagar esse jogo contra o Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, depois de ter goleado a equipe de Santos. Uma vitória grandiosa, uma vitória que é difícil até da gente explicar, Nem o vascaíno mais otimista imaginava uma goleada lá no Morumbi, Eu imaginava sim que o Vasco poderia conseguir a vitória em cima do Santos, Até porque o Vasco conseguiu aí, ganhar também muito bem de São Paulo, do Zubeldia, por 3-1, jogando lá no Morumbi. Eu imaginei na minha cabeça, o Vasco vai ganhar e a gente vai conseguir aí sair do Z4 e vamos ganhar moral aí para a sequência da rodada. Só que eu não imaginava que o Vasco iria ganhar, iria sair do Z4 ali do buraco, e ganhar uma moral imensurável, cara, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Cara, é uma coisa assim muito grande essa vitória, meu irmão. Não tem nem como ficar aqui explicando para vocês o quão grande essa vitória é. Eu vi torcedores, do Vasco muito emocionados. Também vi aí comentaristas que vascaínos muito emocionados, O Lédio Carmona, no programa aí da Sport TV, junto com o Felipe Bastos. Os dois aí fizeram um programa, se eu não me engano foi hoje de manhã, Eu vi só o trecho da onde o Lédio escreve um texto e o Felipe Bastos se emocionou. Cara, é muito legal, ver a torcida do Vasco e também aí alguns jogadores, que tiveram uma história muito bonita no Vasco, como no caso do Felipe Bastos. Outros jogadores aí também, que se emocionaram muito com essa vitória. Lédio Carmona, que é um grande vascaíno, só trabalha na emissora errada, Venhamos e convenhamos. Poderia estar aí numa emissora melhor, Tá na Rede Globo, é foda, Sport TV. Mas enfim, tem que aturar, os caras estão ali para ganhar o dinheirinho deles, Até mesmo o próprio Pedro Paulo aí, presidente do Vasco, trabalhou aí na Rede Globo, Então a gente tem que aturar. E é isso. Muito feliz aqui com essa vitória. Uma vitória que é muito grande, cara. Uma vitória gigantesca. Todo vascaíno ainda tá nessa ressaca dessa vitória grandiosa em cima do Santos, Onde o Neymar chorou, Neymar foi humilhado, não teve nem técnico, cara, para ele poder ir chorar, nos braços do técnico dele. O técnico dele meteu o pé porque já sabia que a demissão já estava ali sentenciada, Então, o Neymar foi parar aonde, cara? Foi parar nos braços do Fernando Diniz, que é um paizão, que é um grande técnico, que é um técnico que vai continuar fazendo o nosso time evoluir. O Diniz consegue extrair sempre o melhor de seus jogadores. E isso é só o começo, cara. Quando tiver com mais confiança, o Diniz vai conseguir moldar muitos garotos da base forte, Tem aí o GB, tem o Léo Jacó, tem Zucarello, tem muitos meninos aí que também estão pedindo passagem aí, da base forte. O Diniz vai sim conseguir extrair o melhor dessa garotada. Tem o Luiz Gustavo, que é zagueiro. Esse eu acho que o Diniz tinha que acelerar o processo aí, igual fez aí com o Ryan. Extrair mais rápido possível o que tem de melhor desse zagueiro Luiz Gustavo, que é um zagueiro base da seleção sub-20, Também tem um lateral, Leandrinho, lateral esquerdo aí, que seria aí um bom
um bom, no caso aí, não vou nem falar reserva, né? Pro Piton. Eu acho que o Leandrinho tem potencial para brigar de igual para igual, para disputar a titularidade com o Piton. Só basta o Diniz saber aí. Saber não, que é o que ele mais sabe, né? Só basta ele acreditar, né? E começar a dar oportunidades para Leandrinho, começar a extrair o que tem de melhor, né, desse garoto e dos demais garotos aí da base forte do Vasco da Gama. Para vocês terem a ideia dessa vitória que o Vasco meteu aí, né, 6 no Santos, uma vitória aí muito grande, gigantesca, que não tem tamanho, né, para vir aqui, né, tentar explicar o tamanho dessa vitória. A única coisa que eu quero falar é que essa vitória emocionou todos os vascaínos aí, né, do torcedor mais comum a torcedores aí famosos também, né, muitos atores aí, pessoal do BBB, um monte de gente aí emocionado e muita gente também sendo zoada, né, o Neymar saiu chorando, a torcida do Santos aí super envergonhada, né, o goleiro brasão do Santos desativou até o perfil do Instagram dele, né, ficou muito envergonhado, com certeza também vai ficar marcado por essa goleada, né? Eu acho que a partir desse momento, né, após essa goleada aí que tomou pro Vasco, muitos jogadores do Santos já estão aí, né, com os dias contados lá no time da Vila Belmiro, e isso é problema deles, cara, não tem nada a ver com isso. O Vasco venceu, mereceu, jogou muita bola. O que o Vasco fez ontem lá no Morumbi, né, para mim já não é nenhuma novidade, né? Depois de ter conseguido aquela vitória contra o São Paulo, eu imaginava que o Vasco teria sim possibilidade de vencer a equipe do Santos, mas da forma que venceu. Isso dá muita moral aí pro Vasco no decorrer do Campeonato Brasileiro e também da própria Copa do Brasil, né? Agora os adversários já vão ver o time do Vasco com outro olho, né? Não vai ter mais aquele olhar de pena, né? Aquele olhar de superioridade. Os caras já vão ficar com o pé atrás desse time do Vasco, porque sabe que tem muitos jogadores aí de qualidade e é um time que, se vacilar, né, a gente faz isso aí, a gente goleia. O Santos não é o primeiro, né? O Vasco já conseguiu golear o São Paulo. No início do ano também teve um jogo lá, mas não era com o Diniz, acho que foi no Carioca, né? Fez 4-1 para cima da Portuguesa, 3-0 no Fortaleza já com o Diniz. 3-0 não é goleada, né? Mas é um placar elástico. Tem torcedores que acham que 3-0 é goleada, 3-1, mas na minha opinião é um placar elástico. Mas se você também quiser falar, né, que é uma goleada, eu também vou aceitar na sua opinião, que aqui é um canal de torcedor, é um canal de opinião. E enfim, cara, o Vasco agora tem um jogo dificílimo contra o Juventude, né? Jogo que acontece quarta-feira, às 7 horas, lá em Caxias do Sul, né? No Alfredo Jaconi, estádio do Juventude, o jogo que o Vasco devia aí do primeiro turno. E em caso de vitória, o Vasco dá uma alavancada aí, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ultrapassar o próprio Santos e também a equipe do Corinthians, que tem Santos 21 pontos e o Corinthians ali com 22. E no caso de vitória, né, o Vasco ultrapassa as duas equipes. E domingo que vem o Vasco encara a equipe do Corinthians jogando em casa, né, em São Januário. O Vasco pega o Corinthians e é um jogo também de 6 pontos, né? Em casa aí do Vasco conseguir ganhar do Juventude e do Corinthians, o Vasco consegue aí chegar a 25 pontos no Campeonato Brasileiro e vai se distanciar ali cada vez mais da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E é isso que queremos, né? Queremos aí uma sequência positiva,
que vem aí muitas vitórias, né? Não acontecendo nenhum tropeço, já vou ficar muito feliz, né? Se não ganhar, pelo menos aí, cara, no ruim de tudo, a gente também pode de repente até mesmo aí, né? Fazer até como é que se fala, um trato aí pelo empate, né? Dependendo aí da circunstância do jogo, né? Principalmente esse jogo contra o Juventude, cara, pra mim vai ser aí o mais difícil. O Corinthians é uma grande equipe, né? Um time muito grande, mas vai vir aqui pro Rio de Janeiro, né? O Corinthians não está em uma boa fase. O próprio presidente do Corinthians saiu agora, né? Já mudou. O Augusto Melo recebeu impeachment, né? O Corinthians está numa crise tremenda. Só que o medo também é esse, né, cara? Pegar esses times em crise, né? De você acabar ressuscitando aí um defunto. Então a gente fica com receio aqui, né? Em relação à equipe do Corinthians, pelo tamanho da instituição, né? Uma instituição aí gigantesca que tem que ser respeitada, né? Assim como eles também têm que respeitar a instituição Vasco da Gama. E vão vir aqui pro Rio numa crise, não estão em um bom momento, né? O Vasco tem que aproveitar o fator casa, aproveitar a torcida, aproveitar o bom momento, né? O renascimento aí após essa goleada histórica, né? Para cima do Santos aí de 6-0. E é isso, torcedor. Em relação a reforços aí, né? Carlos Cuesta, o Vasco ainda está com a negociação em aberto com o jogador colombiano do Galatasaray. Então a gente não tem nenhuma informação, nenhuma novidade. No vídeo que eu falei aqui do pré-jogo, né, antes da partida contra o Santos, também falei do Chancel Memba, que é o zagueiro que é nascido, né, na República do Congo, zagueiro que está livre, né, no mercado, um zagueiro de muita qualidade, um zagueiro aí que começou, né, no time lá do país dele, depois rodou, foi pro Newcastle da Inglaterra, depois foi pro próprio, acho que foi pro próprio Lille, cara, se eu não me engano. Lille não, foi pro Porto, depois foi pro Marselha e agora tá livre no mercado, né? É um jogador que está no radar do Vasco, é um ótimo zagueiro também, né? E ainda a gente não tem aí nenhuma novidade, nem em relação a Carlos Cuesta e nem em relação ao Chancel Memba, nome aí do republicano, né, de Congo, que é também um ótimo zagueiro, né, um zagueiro aí experiente, 31 anos, jogou muita bola principalmente aí no Newcastle e também na equipe do Olympique de Marseille, cara. Então seria aí um ótimo possível reforço aí pro Vasco da Gama, né? Para deixar o sistema defensivo ali bem qualificado, né? Apesar que depois dessa atuação aí do Hugo Moura junto com o Lucas Freitas, fiquei muito feliz, porque o que eu mais temia ali, né, era a improvisação do Hugo Moura. Já tinha torcedores do Vasco aí citando, né, que em caso de derrota do Vasco pro Santos seria culpa do Diniz, porque improvisou o Hugo Moura, e o Diniz aí acabou calando a boca desses torcedores chatos, né? Tem muitos torcedores aí pela saco que fala pra caramba, que quer ser o dono da verdade. Irmão, o Diniz sabe o que tá fazendo. A gente já vem acompanhando, né, os jogos do Vasco. A gente vê que realmente, cara, a bola não estava entrando aí por questões aí de falta de sorte, cara. Porque o time vem criando muito, o time vem jogando muita bola, vem tendo mais posse com o adversário, vem tendo aí mais finalização com o adversário. O time do Diniz está no caminho certo, cara.
e muitos times que estão lá em cima no Campeonato Brasileiro, que não tem esse futebol para estar lá agora, né? Com o afunilamento aí do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro chegou aí na metade, né? E tá encaminhando, né? Para ir pro final. A gente vai ver muitas dessas equipes aí que estão lá em cima na tabela, né? Que não era para estar onde estão, vão caindo devagarinho, cara. Vão caindo devagarinho. Eu ainda acho que muita coisa vai mudar nessa parte de baixo da tabela. E vocês podem anotar o que eu tô falando, pode printar o que eu tô falando, pode gravar o que eu tô falando, pode tirar reporte, porque muita coisa vai mudar, cara. O Vasco não vai ficar onde que tá, certo? Minha opinião, a equipe do Fortaleza, eu acho que ainda vai dar aí um gás e não vai ficar nessa parte aí. Times como Corinthians, que tá aí na crise do caramba, Santos, agora que tá enterrado na crise, não tem nem mais técnico, né? Após essa goleada pra gente, o Santos aí vai em busca de um técnico e até entrosar, até o trabalho se desenvolver. A gente, só Deus sabe aí como é que vai ficar a situação deles, e a gente não tem nada a ver com isso. Tem clubes ali na frente ali, cara, que eu acho que é questão de tempo também para ir ali para a parte de baixo. Vamos lá, vamos citar um aqui que de repente possa cair numa crise tremenda aí. Um Grêmio ganhou agora do Galo, mas de repente aí muita coisa pode mudar aí, né? O Grêmio também está numa crise. O time do Grêmio é um time limitadíssimo, né? Era um dos times aí que o Vasco poderia ter facilmente goleado em São Januário. Tem outros times também, né, que estão ali na parte de cima ali, que se a gente for aqui analisar, né, o futebol que vem sendo desempenhado não é um futebol para estar na primeira página do Campeonato Brasileiro. E é isso, torcedor. O vídeo de hoje aí, um vídeo, né, mais para falar aí desse jogo que o Vasco tem a menos, né, que vai pagar aí contra a equipe do Juventude. E o Corinthians domingo, né, cara, uma sequência aí boa pro Vasco sair da parte de baixo do Campeonato Brasileiro, né, ou pelo menos conseguir aí pontuar nesses 2 jogos, né, já vai ser muito bom. Até porque o Vasco já não tá no Z4, né, mas tem que continuar pontuando aí. Isso é muito importante. Não pode achar que já conseguiu nenhum objetivo, né? Porque goleou a equipe do Santos. E é isso, torcedor. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar aquele likezão. Compartilha nossos vídeos. E tamo junto. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.